Leis mais estranhas do mundo. Você já imaginou um lugar onde você poderia ser preso por mascar chicletes? Ou onde a cor das suas meias poderia ser motivo de uma multa? Pode parecer piada, mas essas leis realmente existem em algum lugar do mundo. Prepare-se para descobrir as leis mais estranhas, bizarras e às vezes hilárias que estão sendo seguidas em países de todos os cantos do planeta. No vídeo de hoje, vamos explorar como normas e regras muitas vezes refletem a cultura e a história de cada nação de formas que você jamais imaginou. Está pronto para a viagem? Então, vamos começar! Lei dos chicletes em Singapura. A Lei dos chicletes em Singapura. Ordem, limpeza e disciplina. Você sabia que em Singapura, chicletes são proibidos? Isso mesmo! Desde 1992, o governo implementou uma lei para impedir a venda e o consumo de chicletes, tudo por causa do impacto negativo na limpeza pública. Mas o que motivou essa medida? Vamos descobrir. O problema dos chicletes. Nos anos 90, Singapura enfrentava um grande problema: chicletes colados em trens, calçadas e paredes públicas. Não só causavam sujeira, mas também danificavam o sistema de transporte, levando a custos altíssimos com manutenção. O governo, conhecido por sua disciplina e foco na limpeza, decidiu que a solução seria simples: proibir os chicletes. Consequências para quem quebra a lei. E as consequências são pesadas. Quem for pego vendendo ou importando chicletes pode pagar multas de até milhares de dólares de Singapura e, em casos mais graves, até ser preso. A lei é rigorosa e quem desrespeitar tem que arcar com as consequências. Impacto na sociedade. A sociedade singapuriana, em grande parte, apoia essa lei. Singapura é um dos países mais limpos do mundo e grande parte disso vem da adesão rigorosa dos cidadãos às regras. Para muitos, a proibição reflete os valores de ordem, disciplina e respeito ao bem coletivo. Claro, há quem critique a medida, chamando-a de exagerada, mas o fato é que ela gerou um ambiente urbano mais limpo e organizado. A flexibilidade. E não pense que é 100% rígido. Em 2004, o governo permitiu chicletes terapêuticos como os usados para parar de fumar, mas com receita médica. Um pequeno sinal de flexibilidade, mas sempre controlado. Reflexo dos valores de Singapura. A lei dos chicletes é só um exemplo da busca de Singapura por uma cidade mais limpa, organizada e funcional. No país, valores como respeito às normas e preocupação com o bem-estar coletivo são prioridade. Isso resulta em um ambiente altamente eficiente e agradável, tanto para moradores quanto para turistas. Na França, não pode nomear porcos com nomes de celebridades. Você sabia que na França é proibido nomear porcos com nomes de celebridades? Isso mesmo. Parece até piada, mas é uma lei real e tem tudo a ver com ética e a proteção da imagem pública. Essa norma foi criada para evitar que os nomes de pessoas famosas sejam usados de forma depreciativa ou desrespeitosa. A ideia é proteger a honra das figuras públicas, já que associar o nome de alguém a um animal, como um porco, poderia ser visto como algo ofensivo. E não é só sobre celebridades. A França tem uma tradição de respeitar a dignidade humana e preservar a imagem das pessoas, seja quem for. A questão aqui é um equilíbrio entre liberdade de expressão e proteção da privacidade. Por um lado, a lei assegura que as celebridades não tenham sua imagem distorcida. Por outro, poderia-se argumentar que isso limita a criatividade e a liberdade das pessoas. É um debate que está no centro de muitas leis atuais, especialmente em tempos de internet e redes sociais, onde a reputação de uma pessoa pode ser afetada a qualquer momento. No final, essa lei francesa nos faz refletir sobre até onde podemos ir no uso de nomes e imagens e até que ponto a sociedade deve proteger a honra das pessoas, independentemente de sua fama. E você, o que acha? Acha que é exagero ou uma medida justa? Casamento com serpentes na Índia, tradição, crenças e leis. Você sabia que, em algumas partes da Índia, existe uma tradição antiga de casamento simbólico com serpentes? Parece estranho, mas tem tudo a ver com espiritualidade e crenças culturais profundas. Vamos entender como isso acontece e o que a lei diz sobre isso.
Na Índia, especialmente em regiões como Himachal Pradesh e Rajasthan, há um ritual curioso: casamentos simbólicos com serpentes. Mas calma, não estamos falando de uma união real, mas sim de um ritual espiritual para proteger e abençoar as famílias. As serpentes, para muitos indianos, são símbolos de fertilidade, proteção e poder divino, associadas aos deuses Shiva e Nagini. Esses casamentos não são apenas festividades, mas uma forma de conexão com o mundo espiritual. Cobras, muitas vezes adoradas em templos ou tratadas como entidades sagradas, são casadas para garantir saúde, prosperidade e boa sorte. Mas e a lei? Aqui entra o dilema. Embora a prática seja culturalmente importante, ela esbarra em algumas leis da Índia. O Código Civil Indo não reconhece casamentos simbólicos e o Wildlife Protection Act proíbe o abuso de animais, o que pode se aplicar ao uso de cobras vivas nas cerimônias. Ou seja, muitos rituais enfrentam o desafio de equilibrar tradição com proteção aos animais. Mas o que as autoridades têm feito? Algumas regiões agora incentivam alternativas, como utilizar cobras de madeira ou estátua, para manter a espiritualidade do rito, mas sem prejudicar os animais. A tradição de casar com serpentes na Índia é um exemplo fascinante de como a cultura e a religião se entrelaçam, mas também nos mostra como a lei tenta proteger o bem-estar dos seres vivos. Uma tradição antiga em constante evolução. E você, o que acha dessa prática? Deixe sua opinião nos comentários. Vingança de um prato de lasanha na Itália. Você sabia que na Itália existe uma verdadeira guerra contra a falsificação de lasanha? Sim, lasanha. Mas não qualquer uma. A verdadeira lasanha alla bolognese, feita com camadas de massa artesanal, ragu cozido por horas e parmigiano legítimo. Só que essa delícia virou alvo de falsificações baratas em restaurantes turísticos. E a Itália não perdoou. Na terra da boa comida, mexeu com a lasanha, mexeu com a honra nacional. O que aconteceu? Um restaurante em Florença serviu uma lasanha congelada com molho industrial e queijo fake. Resultado? Foi multado e teve os produtos confiscados. Sim, por desrespeitar a tradição. A Itália possui leis que protegem seu patrimônio alimentar. Ingredientes como parmigiano reggiano e prosciutto de Parma têm denominação de origem. E agora, com o chamado decreto gastronômico, as próprias receitas tradicionais também passaram a ser protegidas. Existe até polícia alimentar que fiscaliza restaurantes que usam nomes tradicionais de pratos italianos sem respeitar as receitas originais. A pena pode ir de advertência até fechamento do local. O caso da lasanha fake viralizou e hashtags como Giustizia per la Lasanha bombaram nas redes. Nonas italianas tomaram conta da internet mostrando como se faz uma verdadeira lasanha camada por camada, com alma e história. E tudo isso mostra uma coisa: na Itália, comida é mais que sabor. É cultura, identidade, é um patrimônio que se defende com garfo, faca e lei. Lei da proibição de usar calça jeans. Você acredita que até 2013 mulheres não podiam legalmente usar calças em Paris? Pois é. Na cidade considerada o berço da moda, uma lei de mais de 200 anos proibia as parisienses de vestir calças, a não ser que tivessem uma autorização oficial da polícia. Sim, isso existiu de verdade. A história começa em 1800, época de Napoleão. Um decreto determinava que qualquer mulher que quisesse se vestir como um homem precisava pedir permissão à prefeitura. O objetivo? Manter a ordem social e os papéis de gênero bem definidos. Mas com o passar dos séculos, muitas mulheres ousaram desafiar essa regra. Escritoras, artistas, ativistas, trabalhadoras, todas usaram a calça como símbolo de resistência. Coco Chanel foi uma delas. Durante as guerras mundiais, calças viraram necessidade. E mesmo assim, a lei seguia intacta nos registros oficiais. Enquanto isso, a moda evoluía. As calças tomavam conta das ruas e passarelas. Mas o absurdo permaneceu até que só em 2013 o governo francês revogou oficialmente o decreto. Isso mesmo, foi preciso mais de 2 séculos para que a lei fosse finalmente anulada. No fundo, essa história é sobre mais do que roupas. É sobre liberdade, igualdade e o direito de existir sem pedir permissão. Porque quando até uma calça vira questão política, o que está em jogo
é o corpo, a autonomia e a voz das mulheres. E pensar que tudo isso aconteceu na capital da moda. Punições surpreendentes na Tailândia. A Tailândia, famosa por sua cultura rica, também é conhecida por suas leis severas, algumas das quais surpreendem até os mais curiosos. Uma das mais polêmicas é a Lei de Lesa Majestade, que proíbe qualquer tipo de crítica à família real. Quem desrespeita essa lei pode ser condenado a até 15 anos de prisão por cada ofensa. Parece algo tirado de um filme, mas é uma realidade no país. Mas como isso afeta a liberdade de expressão? Simples. Os cidadãos vivem sob o medo constante de serem processados, presos ou até mesmo perseguidos por comentários feitos, seja em redes sociais ou em conversas públicas. O clima de autocensura é tão forte que até os jornalistas e blogueiros preferem ficar calados, pois até uma simples piada sobre a monarquia pode acabar em cadeia. E não para por aí. A Tailândia tem outras leis igualmente severas, como a Lei de Combate à Desinformação, que dá ao governo poder de bloquear sites e prender quem espalhar o que considera notícias falsas. E claro, tem as leis que proíbem protestos sem autorização, com penas de prisão para quem desafiar o governo nas ruas. Essas leis criam um ambiente onde a liberdade de expressão é minada, tornando difícil para as pessoas debaterem e criticarem abertamente a política ou a monarquia. Enquanto isso, a sociedade tailandesa se vê dividida, com um grupo defendendo mais liberdade e outro mais controle. Em resumo, a Tailândia tem uma mistura única de tradição e repressão, onde o respeito à monarquia se mistura com uma rígida vigilância sobre o que as pessoas podem ou não dizer. Isso levanta uma questão importante: até onde a liberdade de expressão pode ir em um país com tantas regras e punições severas? Proibição de comer carne de cães e gatos na Coreia. Você sabia que até 2024, a Coreia do Sul ainda permitia o consumo de carne de cães e gatos? Pois é. Em pleno século XXI, enquanto o país dominava o mundo com K-pop, tecnologia e cultura pop, uma prática antiga e polêmica ainda dividia opiniões: comer carne de cachorro. Mas agora isso acabou. Em janeiro de 2024, o governo sul-coreano aprovou uma lei histórica que proíbe o consumo, a criação e a venda de carne de cães e gatos. Um passo enorme na defesa dos direitos dos animais. Mas de onde veio essa tradição? E por que ela durou tanto? Durante séculos, o consumo de carne de cachorro existiu em algumas regiões da Coreia, especialmente em épocas de escassez. Pratos como o boshintang, uma sopa quente, eram considerados revigorantes. Mas essa prática nunca foi tão comum quanto se pensa, e nos últimos anos se tornou cada vez mais rejeitada pela maioria dos sul-coreanos. Com o crescimento dos lares com animais de estimação e o fortalecimento dos movimentos de proteção animal, a pressão aumentou. Celebridades, ONGs e a própria população começaram a cobrar mudanças. Pesquisas recentes mostraram que mais de 80% dos sul-coreanos não consomem carne de cachorro, e muitos jovens consideram a prática completamente inaceitável.